Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos, deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, vídeo de hoje, galera, que eu vou falar pra vocês, galera, dando continuidade aí, galera, aos vídeos sobre animes, né? Eu fiz alguns vídeos e eu falei que eu ia fazer uma sequência de vídeos falando também sobre animes, né? Então eu já fiz alguns vídeos aí antigos falando, os mais recentes, né? Falando sobre Fullmetal Alchemist. Se vocês não assistiram, assiste lá o vídeo que ficou bem nostálgico falando sobre Fullmetal Alchemist. A primeira temporada e a versão Brotherhood do Fullmetal. E falei também sobre aqueles animes clássicos de terror que foram da época do Animax, né? Que eu mencionei sobre a Donzela do Inferno, Shokugeki, Mirai Nikki, Elfen Lied e Another, né? Os melhores animes aí de terror da época que foram aí do canal Animax, da época de 2004 até 2012, né? E o vídeo de hoje vai ser mais uma sequência de vídeos aí falando sobre alguns animezinhos também que são assim um pouco estranhos, né? Porque como quem acompanha aí anime, eu já falei aqui várias vezes sobre animes, mangás. Animes são divididos em categorias, né? Tem os animes que são, como eu já falei aqui, diversos animes que já tem vídeos mais antigos, né? Os animes são divididos em várias categorias. Tem a categoria de ação, que a gente pode colocar Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z. Tem a categoria de terror, que são aqueles que eu falei, da Donzela do Inferno, Shokugeki, Mirai Nikki, que também se encaixa, Elfen Lied, dentre outros que tem aí, né? Tem a categoria dos animes de comédia também, que também tem vários animes aí de comédia. Tem a categoria também, que também os animes são bastante misturados, que misturam também a categoria de comédia com terror, com temazinhos bizarros assim, apesar de ser comédia e terror, né? Então o vídeo de hoje eu vou falar de alguns animes aqui que são misturados de terror e comédia com uma pitadazinha bizarra, né? Então vou falar aqui de alguns animes. Eu não tenho aqui o material para mostrar para vocês, porque são animes realmente que eu até comecei a assistir recentemente, né? Eu não tinha eles, tenho só alguns aqui, alguns mangás aqui de algum deles, mas teve alguns que eu comecei a assistir recentemente que eu gostei muito, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu achei bem top. Então são uns animezinhos bizarros aí, como mencionei, animes também se encaixa na categoria de animes bizarros de terror e comédia, né? Então são alguns animes aqui que eu vou falar aqui nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar, tentar deixar algumas fotos e algumas vinhetas e alguns vídeos rápidos aqui, porque eu não tenho os DVDs nem os mangás. Tem alguns mangás que eu vou mostrar que são desses animais, tem outros que eu vou deixar aqui apenas as imagens para vocês darem uma conferida aqui, né? Eu também já fiquei aí, já fiz os vídeos aí falando sobre Another, antigos. Fiquei também de mostrar aqui os mangás novamente da Another, né? Que eu disse que eu ia fazer um vídeo mostrando aqui novamente os mangás da Another. Essa aqui é a primeira versão que foi lançada. E a segunda versão, né? Que foi relançada em 2003 com esse boxzinho aqui bem nostálgico com a cara da Misaki Mei. Como vocês podem ver, né? Que eu vou tentar mostrar ainda nesse vídeo aqui, já que eu vou falar também de animes nesse vídeo aqui. Então o vídeo de hoje vai ser, vou falar aqui sobre alguns animes bizarros de terror e comédia também. Alguns que eu comecei a assistir recentemente que eu vou recomendar aqui pra vocês, que vocês também vão achar um tanto bizarros, mas à medida que vocês forem assistindo, vocês também vão achar bastante legais. Então o primeiro aí, Goketcher. Se você não conhece Goketcher foi uma série de mangá baseado mais ou menos em umas meninas que eram baratas, né? Mais ou menos aí como se fosse no mundo das baratas. Esse mangá foi lançado em 2009, né? E teve um anime que eu também não sabia que o anime era tão recente assim, mas comecei a assistir, mas um pouco recente. A Goketcher é um anime de 2012, um ano aí de Another. Sendo que a Goketcher teve apenas 2 episódios. É um animezinho como se fosse as meninas, garotas baratas, né? Que elas são lá no mundo das baratas. Aí mostra mais ou menos como se fosse o mundo delas lá. Elas lá no mundo das baratas. É um animezinho um tanto que bizarro, né? Mas à medida que você for assistindo, você vai achando engraçado. E é um anime com uma pitada de comédia, né? Esse anime da Goketcher teve apenas 2 episódios. Eu vou tentar deixar até algumas imagens, alguns flashes aí pra vocês darem uma conferida. Mas foi um animezinho que teve apenas 2 episódios aí, mas bem top aí. O mangá realmente teve uma sequência maior. O mangá foi em 2009 e 2010 mais ou menos, finalizou-se em 2010, mas teve uma sequência de mais histórias aí, enquanto que o anime da Goketcher teve apenas 2 episódios, mas vale a pena dar uma conferida. Outro anime aí, bastante top aí, Midori no Hibi.
é Minha Namorada do Braço Direito. Um anime também bastante top aí que eu estou assistindo, estou finalizando, né? Teve a sequência de mangá que foi lançada em 2004, mais ou menos, é uma sequência um tanto que antiga também, né, mais ou menos. E teve também um anime que foi lançado, mais ou menos nessa época aí também, em 2004, é um anime também que não é tão recente assim. Então, Minobi Midori no Hibi, Minha Namorada do Braço Direito. É um anime bem top aí sobre uma garota que ela se apaixona por um garoto, sendo que ela não fala sobre o anime, né? Não fala mais ou menos sobre isso quando começa os episódios. Aí quando chega a medida do anime, ela tem alguma coisa, parece que ela tem uma parada cardíaca, uma coisa assim. E aí ela incorpora no braço do menino lá e fica uma coisa bem bizarra e estranha. Mas é um animezinho que vale a pena dar uma conferida aí. E aí o anime se torna mais ou menos, gira em torno disso aí, dele vivendo as aventuras com ela, escondendo, né, porque ela fica do braço direito dele. Então é um anime bastante top aí, bem engraçado. Midori no Hibi, Minha Namorada do Braço Direito. Vale a pena dar uma conferida. Vou tentar deixar algumas imagens aí desse anime para vocês darem uma conferida. Eu estou assistindo ele, comecei a assistir faz pouco tempo. Na verdade eu coloquei no pendrive os discos, né? Os episódios. Estou assistindo, né? Estou finalizando, mas é um anime bastante top. É um anime de comédia com uma pitada bizarra que vale a pena dar uma conferida. Tem outro aí também, Sakana Reia, Minha Namorada Zumbi. É um anime bastante top. Esse mangá foi lançado em 2009 também. Um pouco mais recente, vamos dizer assim. E teve também um anime que foi lançado em 2012, Sakana Reia. Esse aqui eu tenho até os mangás aqui para mostrar para vocês, ó, Sakana Reia. Esse aqui realmente eu acompanhei comecei acompanhando nos mangás. Depois agora recentemente foi que eu fui ver que tinha um anime aí. Esse anime dela é de 2012, mas também esse aqui eu ainda não estou assistindo, eu apenas dei uma olhada rapidamente, mas ainda vou começar a assistir. Mas eu comecei acompanhando pelos mangás, né? Outro aqui bem top também, esse aqui eu não assisti em anime, até eu pesquisei, mas eu acho que não teve o anime sobre ela, teve só o mangá. Shobits, uma série de mangás sobre uma garota que é um robô, né? Garotas aí que são elas são robôs. E aí tem um garoto que encontra ela, né? E fica, como é que eu vou dizer? Fica tentando entender o mundo dela, ela sendo transformada em robô. É um anime bastante top. Aí pelo que eu entendi ao mangá. Ao longo do mangá, quando chega depois, vai aparecendo outras showbits, né, que vão tentando explicar a origem delas, porque elas são ciborgue, porque elas são robôs, e aí quando vai causando o conflito. O legal dessa série é porque é uma série de ficção misturada com comédia, showbits. Eu comecei a ler faz um tempo, né? Eu não estou acompanhando agora, mas aproveitei o vídeo para mostrar também, mas eu já li esse mangá. O legal é o começo do anime, né? Quando aparece lá o garoto, né? Tentando entender o mundo da garota que é uma robô, né? Então é bastante top esse mangá aqui. Os últimos realmente eu não cheguei a ler, apesar de eu ter. Eu só li mais ou menos os primeiros volumes, mas também é um anime bastante top mangá. Um mangá bastante top aí também, que foi dessa época aí. Mais ou menos de 2001 para 2002 também é antigo esse mangá aqui. E o da Sankana Reia, que eu mencionei pra vocês, Sankana Reia, é Minha Namorada Zumbi. É um mangá que foi lançado em 2009, finalizou-se em 2010 e teve o anime que eu vi agora que foi lançado em 2012, Sankana Reia. Esses aqui são alguns volumes que eu tenho, que eu comecei acompanhando em mangá. Depois foi que agora, quando eu fui olhar sobre esses animes bizarros, foi que eu vi que tinha sido lançado também em anime. Então Sankana Reia, lançado em 2012 também. Esses aqui são alguns mangás, deixa eu ver qual é os primeiros volumes aqui. Volume 6, Sakana Reia, mencionei, são alguns que eu tenho aqui para mostrar para vocês o que eu tenho desses bizarros que eu vi que se enquadra, porque eu estava olhando, pesquisando, e aí esse aqui se enquadrou na categoria de animes bizarros, então resolvi falar para vocês. Sakana Reia, esse aqui é o mangá, volume 6. Sakana Reia, volume 7, lembrando, Sakana Reia, Minha Namorada Zumbi, é o nome desse mangá e desse anime aqui. Sakana Reia, Minha Namorada Zumbi. E volume 8 aqui, Sakana Reia, como mencionei, é uma mangá que foi lançado em 2009 para 2010. E o anime que foi lançado em 2012, aí eu também olhei aqui os episódios, eu ainda vou assistir esse anime aqui, não comecei a assistir ainda, eu tava acompanhando esse do Minori no Hibi, que é Minha Namorada do Braço Direito. Então estou acompanhando esse, depois eu vou ver o da Sakana Reia.
Aí eu faço outro vídeo aqui melhor pra falar pra vocês sobre esse anime aqui. Mas geralmente sempre vem os mangás pra poder vir os animes, né? E como mencionei os mangás da Anode, esse aqui foi a primeira versão, né? Foi lançado primeiramente essa primeira versão aqui dos mangás da Anode, que eu já fiz alguns vídeos antigos aqui na época do Halloween falando sobre esses mangás. O mangá da Anode foi lançado em 2008, finalizou-se em 2009, e o anime que foi lançado em 2012, que é considerado um dos melhores animes de terror, não tem como falar mal desse anime da Anode e da Donzela do Inferno de Gokusoujo. Então, volume 1 da Anode. Volume 2. Volume 3, Another, volume 3. E Another, volume 4. Teve também um filme em live action, né? O filme não é tão bom assim, melhor é o anime. Mas teve também um filme em live action, mas eu não recomendo tanto porque o filme é meio chato. Eu recomendo o anime é perfeito, foi de 2012. Eu tenho o anime em DVD, já mostrei aqui pra vocês. E teve essa versão aqui do box, que foi relançado, como mencionei, foi relançado em 2013 esse box aqui, com uma versão extra da irmã dela que aparece aqui, né? Essa versão extra aqui do box acompanha aqui o começo da história, que mostra lá a tia do garoto, quando estava finalizando o colégio, e a parte que aparece como se fosse que eles querem fazer um preview. Aí aparece a irmã da Misaki Mei, né? Que ela não aparece no anime porque ela morre. Aí a Misaki Mei fica falando sobre a sua irmã durante o anime. Então ela não chega a aparecer no anime. Então eles fizeram esse mangá extra aqui, explicando a parte que ela chega. Não chega, mas aparece antes de ela morrer no anime, né? E os livros que são praticamente os mesmos, eles apenas acrescentaram essa história aqui. Quiseram acrescentar essa história extra aqui da irmã da Misaki Mei. Vou mostrar só algumas páginas para vocês darem uma conferida aqui. Esse aqui foi do começo do mangá, ó. O começo do mangá. É um animezinho de terror, Anode, bastante top, recomendo bastante. É um dos melhores animes de terror e suspense aí, Anode. Recomendo, como mencionei. Esse aqui é o mangá que foi relançado em 2013. E eu já fiz aquele vídeo que eu falei dos animes de 2004 até 2012, mostrando aquele DVD, né, que foi o DVD da época do Otaku Animes. E olha só, o legal desse box é porque ele veio também com o marcador de livros, ó, com a cara das personagens, com a cara da Misaki Mei e daquela outra garota, que é a representante lá do colégio, assombrada. O legal desse box é porque veio com os marcadores, olha só que legal. Os marcadores aí com as fotos dos personagens da Another. Então, bem top aí, né? E as bonequinhas que eu tinha mostrado no vídeo anterior da Anode, ó, que são as personagens da Misaki Mei e a sua irmã transformada em boneca, que eu mencionei pra vocês aqui, ó. E conta aí, essa história extra aqui ela só vem nesse box novo aqui. No box mais antigo não tem, então esse box aqui, que foi o box 2013, foi que veio essa história extra que conta a parte extra do início, né, quando aparece um pouco da irmã da Misaki, antes dela morrer naquele acidente que teve, né, que eu não me lembro muito bem, só assistindo agora o anime para relembrar. Que tem até aqui, Another 0.1, o início. Então, comenta aí se vocês conhecem algum desses animes. Eu sei que foi um pouco rápido, né? São animes que vocês não conhecem e o nome é um pouco difícil de falar, mas coloca aí nos comentários se vocês conhecem algum desses animes que eu falei aqui pra vocês, né? Se eu tiver errado alguma coisa, eu faço depois um outro vídeo corrigindo, mas eu acho que foi um pouco apressado que eu fiz o vídeo para falar sobre esse anime, porque eu estou acompanhando agora. Gokid eu já assisti, porque são 2 episódios, dá pra você assistir rapidamente. Mas como mencionei aí, Gokid é o anime da garota que é uma barata. Midori no Hibi, minha namorada do braço direito, que eu estou acompanhando também, que foi um anime que foi do início dos anos 2000 mais ou menos, né, que também teve o mangá, e o anime foi lançado praticamente logo no começo dos anos 2000. A Sakanaheya, que é esse mangá da minha namorada zumbi, que também eu ainda vou assistir o anime, o mangá eu já tinha lido,
ainda eu vou começar a acompanhar o anime. E esses outros aqui que eu já mencionei pra vocês, né? Se eu ouvir mais algum daqui pra quando eu estiver pesquisando, eu faço outro vídeo. Se eu tiver errado alguma informação aqui, eu faço outro vídeo também corrigindo. Foi um pouco rápido que eu fiz esse vídeo, porque eu me empolguei quando eu assisti esse anime aí da Go Kid. Eu achei bastante top, eu recomendo aí, apesar de doida pra você assistir perfeitamente rápido, 2 episódios só. Esse da Minori no Hibi, que é Minha Namorada do Braço Direito. São 3 episódios, também dá pra você assistir o da Sakana Reia, Minha Namorada Zumbi, também são apenas 3 episódios, se você tiver um pouco de tempo dá pra você assistir. E esses outros aqui também, né, a Noda, outros mangás aí de terror também, que eu já falei aqui. E como mencionei, ainda dando continuidade à sequência de vídeos aí falando sobre animes, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, mais um vídeo aí falando sobre animes bizarros aí, terror e comédia, o universo aí nostálgico dos animes, né? Como mencionei, cada anime é dividido em várias categorias, então tem várias categorias de animes bizarros, de terror, de comédia, de ação, que também podem ser misturados em várias categorias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é mais um vídeo aí falando sobre animes. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Gabriel, mestre dos bonecos, em breve mais vídeos aí falando sobre animes. Até o próximo vídeo, tchau.